Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. No último episódio, falei de uma das vertentes da polêmica em torno da mineração na Serra do Curral, que foi o projeto da Tamisa. Hoje continuo falando sobre a polêmica, mas agora falo da outra vertente, a mineração da Gucci City, que operava na Serra desde 2020 e, portanto, antes mesmo da assinatura do TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, concedido pelo Governo do Estado em 2021. Hoje é quarta-feira, 2 de novembro de 2022, e está começando mais um episódio do podcast Ecológica, que abordará no quadro Meio Ambiente em Pauta a questão da mineração da Gucci City na Serra do Curral. Meio Ambiente em Pauta, um quadro do podcast Ecológica que traz as últimas da área ambiental. Tudo começou em 2019, quando a PF começou a investigar a ocorrência de mineração ilegal que atuava simulando atividades de terraplanagem em terrenos urbanos, como se estivessem preparando os terrenos para uma futura construção, enquanto na realidade estavam extraindo minério de ferro ilegalmente. Pois, segundo o Código de Mineração e os normativos da ANM, Agência Nacional de Mineração, a extração de minério de ferro em atividades de terraplanagem precisa de autorização municipal em caso da utilização desse minério nas áreas de interesses da obra, não podendo, portanto, ser comercializado. No entanto, as empresas alvo da investigação não só não tinham autorização municipal de Nova Lima, como ainda comercializavam o minério extraído. Detalhe, que para tal operação, que é a extração do minério de ferro, as empresas precisam de passar pelo processo de licenciamento ambiental, e isso não aconteceu. Essa investigação da Polícia Federal foi batizada de Operação Poeira Vermelha, que no ano de 2020 ganhou uma nova etapa, a edição Taquaril, para investigar empresas suspeitas de minerar ilegalmente na Serra do Curral. E foi nesse ano de 2020 que a Gucci começou a operar ilegalmente na Serra, dentro do município de Belo Horizonte, no limite com Sabará, sendo que esta área onde a Gucci estava operando faz parte do perímetro que está protegido pelo tombamento municipal de Belo Horizonte e, portanto, não pode ser degradado. No entanto, mesmo operando de forma irregular, isto é, sem ter passado por um processo de licenciamento ambiental, logo, sem terem sido realizados estudos acerca dos impactos socioambientais da atividade para a região e populações do entorno, quando foi em 2021, a Gucci e o Estado de Minas Gerais, por meio da SEMAD, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável daqui de Minas, celebraram a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta sem a participação de Belo Horizonte. E o mesmo foi renovado para mais um ano agora em 2022. E desde então, a mineradora estava funcionando embasada somente nesse TAC, sem licenciamento ambiental, portanto. Até que reportagens e denúncias de moradores da região em relação à operação da mineração levaram parlamentares a fazer uma visita técnica na região que constatou a operação irregular da mineradora e resultou na interdição da mesma por parte da Prefeitura de Belo Horizonte em maio desse ano. E, simultaneamente à interdição, a Procuradoria-Geral do município ajuizou uma ação civil pública em face do Estado de Minas Gerais e da mineradora Gucci City, com a finalidade de proteger o patrimônio cultural tombado, e mostrou por meio de imagens de satélites que a mineradora já operava na serra antes mesmo da assinatura do TAC em 2021. No entanto, apesar da interdição da prefeitura, uma equipe de reportagem flagrou máquinas, caminhões e retroescavadeiras da mineradora operando na zona interditada. Esse flagrante ocorreu 2 dias após a interdição pela Prefeitura de Belo Horizonte. E a área em que a Gucci opera está apenas a 50 metros de distância de cavernas de máxima relevância espeleológica. Na face de Sabará da Serra, as rochas que ainda não foram desmanchadas pelas escavadeiras exibem um pequeno exemplar de um cacto raro, com não mais de 12 centímetros de altura e com uma floração também rara de se testemunhar,
sendo que este cacto está ameaçado de extinção e é endêmico da canga do quadrilátero ferrífero, isto é, esse cacto só é encontrado no substrato do solo alto dessas áreas ricas em minério de ferro aqui de Minas Gerais. Isso sem falar na proximidade dessa área onde a Gucci opera com os recursos hídricos, da proximidade dessa área da flora, da fauna, ambas ameaçadas, a exemplo o próprio cacto aqui citado. Mas, apesar de todos esses e outros impactos socioambientais que ocorrem na área em que a Gucci opera, a Justiça conseguiu barrar a mineração e interditar suas atividades. No entanto, na última sexta-feira, a Justiça concedeu liminar para que a mineradora retome as atividades minerárias na Serra do Curral. Essa decisão favorável à mineradora se deu porque a Gucci reclamou que a sua documentação foi suspensa dentro do prazo em que ela tinha para apresentar sua defesa no processo. Porém, o prefeito de Belo Horizonte informou pelas redes sociais que, após tomar conhecimento dessa decisão, determinou que o recurso seja feito de imediato para derrubar a mesma. E para finalizar o episódio de hoje, quero acrescentar que a mineradora Gucci City alega que tem autorização dos órgãos responsáveis para o seu pleno funcionamento mediante documentação e estudos ambientais apresentados ao governo do estado. No entanto, ao pesquisar no CIAM a documentação da referida mineradora, encontrei somente a outorga. O TAC, que foi celebrado em 2021, eu encontrei no sistema da SEMAD, em um outro site. E, como eu disse antes, para esse tipo de empreendimento é necessário um processo de licenciamento ambiental completo, com todos os estudos de impactos socioambientais, e não apenas o TAC, pois ele não é suficiente para garantir a segurança, a qualidade de vida das pessoas e a proteção do meio ambiente. É isso, ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio do seu podcast sobre o meio ambiente, o Ecológica. Eu agradeço a vocês por terem ouvido, espero que tenham gostado e até o próximo programa. Espero vocês lá. Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.